Eu só prendi o cabelo pra parecer que eu tô em um dia diferente, mas eu estou no mesmo dia com a mesma roupa, que eu tô inspirada. Eu quis gravar um vídeo falando sobre a minha quinta, né, e sexta, até então, última experiência de troca de trabalho por hospedagem. Começou lá pro dia 30 de junho, né, antes de eu ir, eu estava morando em Rio Claro, já tinha definido o que eu queria pra minha vida, e aí o que eu pensei? Eu já sabia o que eu queria fazer, né, aprender inglês, e eu estava desempregada. Eu falei, tá, eu quero aprender inglês, eu não tô conseguindo pelo Duolingo, tentei fazer aula de inglês e não funcionou, eu preciso vivenciar ali, tá na prática, então o que eu vou fazer? Ir pra fora não tem condições. Então, vou tentar ter contato com inglês aqui no Brasil, perto de mim, e juntar dinheiro para ir para fora. E aí, passei por Floripa por 3 dias em 2022, que eu fui com um amigo. Foi a primeira vez que eu tinha ido para lá. E nesse dia eu conheci um canadense, né, que eles conversavam e eu entendia. E eu me senti frustrada porque eu não conseguia desenvolver uma conversa com o cara. E aí eu lembrei disso e falei, meu, em Floripa tem muito estrangeiro. Eu já tinha ido pro Rio em 2017 e vi, assim, eu só escutei galera falando inglês. Só que o Rio nunca me chamou atenção. Eu fui lá pra uma coisa específica, mas eu não tinha vontade de voltar pro Rio. E eu falei, eu vou pra Floripa. E fui, né? Então pesquisei voluntariado, fiquei morando 50 dias ali em Floripa, né? O tempo necessário que eu precisava. Fui com o objetivo, então, de ter mais contato com a língua inglesa, que era certeza que isso ia acontecer. E aí, como em agosto, eu falei logo, ali, outubro, novembro, já tá esquentando, começa o verão, eu arrumo um trabalho, junto dinheiro, faço um voluntariado, economizo, né? Tento conciliar para economizar com hospedagem, porque Floripa é caro, o aluguel. E vou, aplico o visto e vou para fora, que é esse visto que eu tô. Então, perfeito. Não tinha um puto no bolso, falei, mãe, você me ajuda? Eu tinha só o cartão de crédito, eu falei, no máximo eu passo cartão de crédito, depois eu vejo o que eu faço pra pagar, né? Aí eu expliquei pra minha mãe, eu falei, mãe, tô em casa, não tava conseguindo, eu não encontrei trabalho. Desde que eu cheguei em janeiro de Pelotas, eu fui pra março, só uma semana no templo budista, até agosto eu não tinha encontrado trabalho. Mentira, eu encontrei um trabalho, eu consegui um trabalho que eu queria muito há 2 anos atrás, 1 ano atrás, que foi lá na Chapada dos Veadeiros. Eu fui pra lá, fiquei 3 dias, fiquei doente e voltei. E vi que não era pra mim. Outros processos. Mas enfim, aí falei com a minha mãe, expliquei quais eram os meus objetivos de trabalhar e aprender inglês, mas não expliquei que eu queria ir pra fora. E eu expliquei por cima, não entrei muito em detalhes, né? Não contei do visto, beleza, eu fui pra Floripa. E aí lá eu fiquei só em 2 hostels, né? No primeiro eu fui pra ficar 2 semanas, que é um pouquinho mais. E aí no primeiro eu fazia café da manhã, eu trabalhava de domingo a quarta, folgava na quinta, trabalhava na sexta e folgava no sábado. E aí eu começava das 7 ao meio-dia, fazia toda a preparação do café, terminava, recolhia as coisas e limpava a cozinha. Se tivesse tempo, eu ajudava o pessoal que cuidava da limpeza do hostel, né? Então, esse era o trabalho que eu tinha ali. Era um hostel muito massa, assim, na beira do canal, entre a Lagoa da Barra com a Lagoa da Conceição com a Barra da Lagoa. Então, nossa, o hostel, uma graça. A localização, assim, 0 defeitos. E as pessoas que eu conheci lá, elas foram muito impulsionadoras para que eu estivesse aqui. Eu tive muito contato com o inglês, com o espanhol também, porque tem muito argentino, chileno que vem ali na região do sul. E aí todo mundo, não, Carol, você fala bem inglês, né? E aí todo mundo, eu já tinha que aplicar para outra vaga. Aí eu falei, putz, eu não posso aplicar para aquela, porque pede inglês para recepção. Aí um virou assim, mas por que? Eu falei assim, porque eu não falo inglês. Ele, lógico, você fala, você tá falando comigo? Eu falei, eu sei, mas eu não consigo pensar muito, né? Coisas simples eu consigo. E tal, então eu já sabia o que eu queria, mas sabe quando tá colocando lenha na fogueira? E nesse caso foi muito bom, porque me deu mais vontade falei, cara, é isso mesmo, continua, sabe? Incentivo para fazer aquilo acontecer. E aí eu fiz, né, assim, eu me conectei
com muita gente muito especial em Floripa. Vivi coisas muito especiais em Floripa. E Floripa tem meu coração também. E aí depois eu fui para um outro hostel que eu cuidei, fiz tanto a parte de café da manhã quanto a parte de recepção. Só que nesse hostel a gente trocava os turnos. Então se eu ficava na recepção de manhã, eu também cuidava do café. Eu podia ficar na recepção à tarde ou na recepção à noite. Essa opção à noite ficava até as 11 da noite. E depois tinha um próximo turno que eu não fazia, que era da madrugada. E aí, então, né, eu podia trocar 3 turnos toda semana. A gente tinha uma escala. E era um trabalho muito tranquilo. O hostel era extremamente novo, tinha acabado de abrir. Ainda estava em processo de finalizações, né? Então, não tinham tantos hóspedes. Os voluntários que estavam eram praticamente todos brasileiros. Então, eu fiquei mais no português ali. Mas os hóspedes chegou um ou outro de um lugar diferente, pratiquei um pouquinho de inglês e foi também um lugar muito especial porque tanto os proprietários, assim, a troca com eles, com os voluntários foi muito rico mesmo. E o processo de recepção era muito simples, né? O hostel era novo, mas tinha aula de surf gratuita que podia fazer, né? Toda quarta-feira. Esse ficava na Lagoa da Conceição, que é um pouco mais agitado que a Barra da Lagoa, mas estava ali pertinho do terminal Tilag, que é o terminal de ônibus. Então, fiz o cartãozinho ali de Floripa para poder rodar com os ônibus, né, que é bem baratinho. E a rotina desse voluntariado era diferente. Era 3 dias de trabalho e 4 dias de folga. Não eram 4 dias seguidos, era intercalado, só que eu tinha muito tempo para aproveitar, para conhecer Floripa. Eu tive uma parceirona assim, a Ravi, que é uma chilena que estava em Floripa, que inclusive a gente trocou de hostel praticamente, e ela me inspira. Inclusive, depois desse, a gente trocou de hostel, né? E aí tava acabando o nosso período, nosso hostel, nos dois, e nós íamos juntas para um outro lugar, em Urubici. E em Urubici, não era Urubici, ali mais para a Serra de Santa Catarina, e a gente estava muito empolgada. E de repente não, né? Aí eu acabei voltando pro estado de São Paulo para trabalhar na empresa da qual eu estava antes. E o resto é história, porque eu voltei a trabalhar e foi isso que me trouxe até aqui agora. Mas então, a experiência aí de Floripa foi bem... Esses 50 dias foram incríveis. As pessoas... Floripa é um lugar incrível, assim, incrível mesmo. E eu conheci... Ai, foi muito especial. Não tem palavras. Quem vive Floripa, quem vive a experiência, assim, não só de Floripa, né, mas entende. E foi isso. Essas foram as minhas últimas, né, experiências. E lembrando que eu sempre tentei fazer com um objetivo. O que eu quero aprender? Nem sempre eu entendi com clareza, nem sempre eu cheguei sabendo o que eu queria, o que eu tinha que aprender, ou compreendi e consegui já agir na ação correta no momento, mas eu sempre fui aberta para aprender, né? Sempre pedi ali para que eu pudesse aprender com quem fosse, né? Com a situação que fosse. E como eu comentei no vídeo de Pelotas, tem coisas que eu ainda lembro e falo, puxa, isso aqui eu não cuidei no momento, deixa eu sentar, olhar, né, cuidar disso aqui que se apresentou. Mas foram sempre experiências que eu busquei crescer dentro delas para me tornar alguém melhor, porque afinal estamos aqui para isso, né? E assim, eu não estou, né, fazendo nenhum voluntariado aqui agora, nenhuma troca de trabalho para hospedagem aqui agora, não pretendo, mas eu ainda quero continuar explorando. Eu sigo com a assinatura na plataforma, porque
Se de repente aqui eu precisar, eu tenho, tá fácil, né? Mas eu quero continuar explorando aí pelo mundo. Tem outras plataformas também, só que eu só fui por uma, né? Foi a primeira que eu gostei. Falei, não, vou por aqui. E aí veio sempre a partir de uma decisão minha de querer aprender, de querer conhecer, de querer trocar. Independente do quão ruim ou do quão bom eu achei que fosse naquele momento, tudo é apenas uma experiência, né? É a forma como eu estive em cada uma delas. Às vezes eu falo, puta que vacilo que eu dei. Devia ter estado mais presente. Poderia não ter me apegado tanto, não ter dado tanta importância a isso. Mas enfim, é o que eu aprendo, né? Com a minha reflexão depois, para corrigir na hora, para corrigir no dia a dia, que é o que me transforma, que faz eu construir esse meu caminho, que eu procuro, né? Que é o meu caminho de volta para casa. E acho que é isso. Gratidão. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre a plataforma, sobre voluntariado, enfim, alguma coisa a respeito, você pode me perguntar. Ou se não, gratidão até aqui por ter acompanhado.